Antigo Testamento, Gênesis capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo, que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço o nosso sonho e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas estavam feias e magras. E em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 cheias e boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa, num só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que vai ele fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José,
um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o povo meu obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei. Sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu como esposa a Azenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns das cidades, ficando cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou também mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filho no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura do Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e faça o que ele quiser. E disser: quando a fome aumentou o país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos.